Vamos lá esperando aqui o pessoal entrando, tia César, tia Fátima entrar aqui através do Instagram do Marcos para a gente dar continuidade aqui. Lembrando que você que passou por um encontro, você que viveu uma experiência com tia César e tia Fátima, marcou sua história, você lembra de alguém que esteve com você, né? Nessa trajetória de encontro, ou seja, você conhece alguém que encontrou, que teve esse contato com a tia mais o tio, manda aí, vai aí embaixo aí no aviãozinho e dispara para as pessoas terem a oportunidade de revê-los, de ouvi-los novamente. Eu acho que tia César e tia Fátima tem muito de cada um de nós, né? Nós temos muito de cada um deles, porque fizeram verdadeiramente parte da nossa história, daquilo que nós vivenciamos. Não tem como lembrar de tia César e tia Fátima sem lembrar de pais, de filhos e do amor que nós precisamos reter, resgatar, né, para poder dar para a nossa família, quando a gente retém do conhecimento da história deles, para poder passar para a nossa família e aplicar na nossa vida, beleza? Então, chama alguém, convida alguém para estar conosco aqui nesse momento, partilhando aqui com eles. Vou chamar aqui, vou ver se o Marcos já está aqui online para a gente chamar eles novamente. Marcos, deixa eu ver. Marcos está aqui. A conexão para eles dar continuidade, porque o importante é que é ouvi-los. Ok, tio, estamos aí de volta. Pode dar continuidade, tia, onde a senhora estava? Bom, então, como eu estava falando, aí a gente foi vivendo, achando que estava muito bom, que era assim, que a família estava bem. E aí, quando a gente foi assustar, a gente viu que estava fazendo tudo errado. E quando o Daniel estava com 17 anos, a gente foi surpreendido, porque ele ficou muito doente. Ele teve uma queda e fomos com ele para o médico e chegando no Hospital Belo Horizonte, ele constatou que ele tinha um problema no cérebro. Para nós foi um susto muito grande, né? Porque olha para você ver como que a gente não tem controle de nada, né? Total. A gente nunca preocupou com ele. E preocupava tanto com o mais novo, porque ele caía muito. Ele era muito agitado, batia a cabeça, vivia com ele no médico. Então eu tinha medo. Falava com o médico, doutor, esse menino vai ter alguma coisa na cabeça. Porque ele cai, porque ele bate, aquela coisa. E quem foi dar? Aquele que nunca nem subia nem no banco, porque ele tinha medo. Então, quanto aprendizado a gente tem nessas coisas, né? Que a gente precisa de... Quem sabe de tudo é Deus. A gente não é Correto. dono de nada. E aí Ok. começou uma nova vida para nós, né? E a gente foi descobrir que a gente tinha deixado ele de lado. E a gente não tinha nenhuma. Como que eu posso falar? Nós não conseguimos um diálogo com ele, nem chegar nele. Tinha uma barreira muito grande. Ele era muito, toda a vida foi muito alto, muito. E a gente achou que ainda tinha uma criança dentro de casa. Porque às vezes a gente acha que o filho da gente não cresce, né? E aí a gente foi viver momentos difíceis. Aí foi difícil, porque além da doença, né, das dificuldades, porque a gente chegava no médico, o médico falava que não tinha cirurgia, outro falava que não tinha. E além disso, a gente tinha aquela barreira dentro de casa, que a gente não conseguia ajudar. Muitas vezes eu me sentia impotente, nós, né? Porque ele fechava no quarto, ele não se abria, a gente também não tinha coragem de ficar perguntando. E nesses momentos eu ainda eu pedi a Jesus, e o que deu força para a gente nesse momento, o que deu força foi a Eucaristia. Nós dois éramos ministros da Eucaristia. E a gente levava Jesus, e naquele momento que a gente segurava Jesus, que eu segurava, eu teve uma vez que eu me senti como aquela mulher hemorrágica que quis segurar só na pontinha da túnica de Jesus para conseguir a graça, né? E eu segurava e pedia a ele, ô Jesus, me dá essa graça, né? E eu falava assim com ele, se o Senhor nos deixar recomeçar,
nós vamos fazer tudo diferente. Porque tinha 17 anos de erro que a gente tinha feito. Não é que a gente erra por querer. Pai e mãe não erra porque quer, sabe? É porque a gente, às vezes, acha que tá certo, não enxerga, leva a vida correndo e não olha para trás, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui no médico com ele, foi um dos momentos marcantes para nós. Para mim, ficou marcado. Quando eu fui no médico com ele, e porque eu levava a cirurgia, as radiografias dele para os médicos ver, e esse dia eu fui com ele. Aí o médico perguntou para ele assim: meu filho, o que que você quer ser quando você crescer? O que que você vai ser? Você vai estudar para quê? Ele estava fazendo terceiro ano do segundo grau. Ele falou assim: eu vou fazer vestibular no fim do ano para engenharia. Aí o médico virou para ele e eu estava do lado e falou assim: esquece, isso não é para você. Esquece isso. Você não dá conta, é muito cálculo. Então, assim, quando eu olhei, olha, eu posso falar com você. É a dor, sabe, da mãe pro filho. Porque quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, foi aquele momento do olhar, sabe? E quando ele olhei, ele estava chorando e eu também. Porque aquela tristeza que eu vi nos olhos dele, sabe, de decepção, de pensar assim no sonho, e o sonho da mãe também de ver o filho realizado, né? E naquele dia a gente saiu do consultório do médico de mão dada, coisa que a gente não fazia. E, e saímos dali mais unidos, né? Pela dor. E a gente foi embora e aí a gente vivia em casa. Eu me lembro que ele chegava eu estudava no Colégio São Paulo da Cruz. Quando ele chegava em casa, ele sentia muita dor na cabeça. Ele não conseguia abrir o portão, então ele batia a campainha assim. Eu já sabia, porque ele ficava batendo sem parar. Eu chegava, ele corria, nem olhava para mim, corria para dentro para tomar o remédio, entrava pro quarto, fechava a porta. E aí não tinha conversa, porque não existia diálogo mesmo, né? Ok. E aí era assim, eu podia perguntar, ele não respondia. E aí a gente, quando eu conversei com Jesus, falando com ele se ele desse uma oportunidade para a gente recomeçar, a gente ia fazer diferente. Sabe por quê? Naquele momento, naqueles momentos que a gente viveu, a gente foi assim muito, mas muito forte para nós. Que a gente, aquela que você deixa para amanhã dizer que ama, a gente deixa para amanhã dizer que vai abraçar. Amanhã eu vou conversar com meu filho, vou ter um papo bacana com ele, porque eu tô achando ele estranho, mas hoje eu tô cansada. Ah, não, agora vai me dar dor de cabeça conversar com meu filho, eu deixo para depois. E aí a gente para numa barreira. Amanhã pode não existir mais. E a gente chegou até esse momento. Então, a gente sabe o que está falando, tá? E aí a gente olha para trás e pensa assim, o que que eu fiz, né? O que que a gente deixou de fazer? Por quê? O que que é mais importante na nossa vida? É o trabalho, é a correria, tudo? Ou é ver nossos filhos bem, ou ver nossa família bem? Porque você pode falar assim, eu não ligo, não, eu tô cansada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo. Mas na hora que você vê a doença chegar, a hora que você vê um problema sério na família, tudo fica sem sentido. Tudo. Você troca tudo. Fica tudo sem sentido. Exatamente. Eu pensava assim, poxa, naqueles momentos eu pensava assim, olha, uma mãe que perde um filho é para aguentar viver, eu acho que por muita graça de Deus. É misericórdia. É misericórdia de Deus, sabe? Porque senão não aguentaria. E aí a gente foi vivendo e, e chegando aos poucos, né? E nós vivemos o primeiro que eu, é o primeiro milagre, né? Que eu acho que eu tenho certeza que aconteceu, foi ele passar no vestibular. Que para muita gente passar no vestibular é uma coisa
normal, né? Corriqueira. Mas para nós, o dia que a gente viu que ele tinha conseguido, sabe? E foi assim, naquela época não tinha internet, não tinha no telefone, era só pelo jornal. Então, olha para vocês verem como que é a amizade, como que era bonito, que é bonito isso na nossa vida. A gente ficou sabendo porque os jovens começaram a ligar lá para casa. Porque todo mundo sabia e compartilhava da nossa dor. Os amigos, né? Os jovens, os casais, a família que Deus deu para a gente, né? E eles sofriam junto com a gente. Total. Queriam essa vitória junto com a gente. E aí começou a ligar lá para casa. Ô, tia César, você viu que o Daniel passou no vestibular? E a gente ficou sem saber direito, né? Porque saiu antes do previsto o resultado. E aí, quando a gente foi ver, realmente, Deus tinha feito. Ele passou engenharia elétrica, o Cefet, que era dos mais difíceis que tinha na época, né? Então, foi a primeira vitória. E aí a gente foi aprendendo muita coisa, né? Aprendendo que a gente não é dono de nada, que a gente tem que estar mais ligado na nossa família, que a família é a coisa mais importante, que a vida é mais importante. E aí foi 2 anos, né? Que a gente viveu assim, chegando. Só colocar um ponto aqui no que a senhora falou aí, só para o pessoal que está nos assistindo entender a dimensão disso que a senhora colocou aí. Primeiro, que às vezes, quando vem uma notícia ruim, né? Primeiro, quando você estiver lá no consultório, o médico falou que era para ele esquecer, ou seja, matando ali com palavras o sonho que já existia nele. Aí a senhora falou que naquele momento que ele falou, a senhora olhou para ele e ele olhou para a senhora. E o olhar de dor, né? E aí a gente recorda o que a gente falou há pouco, né? Do olhar, do encontro hoje entre Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor Jesus dos Passos, né? Que vai de encontro um ao outro e Nossa Senhora vai de encontro a Jesus. E o olhar, como nós partilhamos aqui, o olhar, daquele olhar entre vocês dois ali que partilhava dessa mesma sintonia. E a segunda coisa que eu quero colocar para o pessoal de casa que está nos acompanhando também entender é o seguinte, que às vezes uma palavra que alguém profetiza ou diz que mata os seus sonhos não pode ser levado em consideração total, porque aquele que dá o parecer final é aquele que tudo pode fazer o contrário do que as pessoas têm em vista, né? O olhar das pessoas é um, o olhar de Deus é outro. Então, ele pode agir na vida das pessoas, nos sonhos. Então, para você que tem um sonho, mediante a isso que a tia disse, né, que agora, não desista do seu sonho. Porque quem pode dizer se o seu sonho é possível ou não é somente Deus. Né? As pessoas podem levantar hipóteses, mas dentro de uma perspectiva você tem que acreditar que verdadeiramente a posição é de Deus. Vai lá, tia, pode continuar. É, nós ficamos 2 anos assim, como eu falei, né? E logo quando nós conseguimos um médico que foi indicado e a gente começou a levá-lo e fazendo o tratamento. E ele achou que tinha uma cirurgia. Okay. E a gente acreditou, teve fé em Deus que tudo ia dar certo, né? E aí foi marcada essa cirurgia. Eu me lembro que foi umas 3 horas da tarde, na hora da misericórdia, a cirurgia dele. E assim, aquelas igrejas ali perto, no Barreiro, Milionário, Cristo Redentor, aquela região toda, estava todo mundo rezando naquele horário. Estava todo mundo, e nós na porta do hospital, né? Eu me lembro quando terminou a cirurgia dele, o, o médico nos chamou e ele sempre conversava comigo, porque o César, todo mundo já sabe, né? Que ele não pode falar porque ele é muito emotivo, né? Então ele chora mesmo quando vai falar. E não é diferente quando se trata do filho. Então era que o médico conversava comigo. Aí ele perguntou se eu fazia ideia de que tamanho que era aquele cisto que tinha
no cérebro dele, né, a cabeça. Aí eu falei que era muito grande, porque todos os médicos falavam isso. Aí ele falou, mas exemplifica para mim. Eu fui, falei, deve ser do tamanho de uma ameixa, porque uma ameixa para mim é muito grande Muito para grande. ficar, né? Ele foi, falou com a gente, olha, eu não sei, até agora nós não sabemos como explicar, porque quando a gente abriu para fazer a cirurgia, o cérebro dele estava todo empurrado para um lado direito, porque do outro lado só tinha o cisto. E eu, quando a gente tirou, ficou um espaço que eu podia enfiar meu punho. E olha que ele era bem grande. E eu assustei tanto, assim, naquela hora eu pensei, poxa, mas na hora quando ele falou comigo, nós não sabemos. Eu não entendo como é. Eu fui e falei com ele. Falei, eu sei. Porque ele falou assim, eu não sei como é que ele enxergava daquele jeito, como ele andava, como ele falava, porque ele olhava assim, ninguém falava que ele tinha nada, né? Então eu falei para ele, eu falei, é porque a gente tem um Deus. E que Deus escreve certo por linhas certas. Eu não acredito, eu não aceito que as pessoas falem que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve certo por linhas certas, porque se não fosse isso, eu tenho certeza que nós tínhamos desviado dele e ele de nós. No caminho que a gente estava indo, sabe? Tinha tudo para ele seguir o caminho dele e não, sabe, do jeito que estava. Então, assim, Deus. Não falha aqui na conexão. Vou esperar para ver se vai estabilizar aqui. Se não estabilizar, a gente encerra e chama de novo o Marcos aqui, ativo, mas ativo. Vamos ver se vai conseguir estabilizar. Deixa eu abrir. Tenta uma nova conexão aqui, se vocês quiserem partilhar alguma coisa. Ele saiu aqui, vou tentar uma nova conexão com ele, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem partilhar algo em cima disso, em cima do que a tia falou, vocês vão colocando aí que depois, quando eles voltarem aqui e tiver uma oportunidade, eu vou lendo aqui também para eles, né? O que que representa, né, tia Fátima e tio César para você? O que representou, o que marcou até agora? Talvez você que não os conhecia, agora em ouvi-los, qual é a sensação? Vou ver aqui se eu consigo conectar aqui com ele de novo. Parece que ele ainda não entrou, né? Então tá. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a sua mensagem, se você já colocou aqui alguma coisa. Então, agir falando aí, não conheço, mas de uma sabedoria extrema. Verdade. Você vai entender até o final dessa live aqui o quão grandiosa realmente é essa sabedoria. Paulo, já ouvi várias vezes nesse testemunho enquanto jovem, hoje tenho a oportunidade de ouvir de novo como mãe. Que lindo. Marquinhos, eu achava que tinha problema, sei de mais nada. Marquinhos falando, Carol, a presença é a oportunidade de uma criação diferente do que foi, muito melhor. Quero um abraço deles, sentir essa bênção. Vamos ver aqui, o Marcos voltou. Beleza, Marcos, vou chamar aí vocês agora. Então, Marcos. Vou chamar ele aqui, ver se a gente consegue conectar de novo. Aí, consegui. Voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Tá tranquilo, só tá um pouquinho escuro. Vocês apagaram alguma luz aí, alguma coisa assim? É a lousa aqui, mas o Marcos vai arrumar. Ah, então beleza. Vamos lá, mas pode dar continuidade que tá dando para ouvir. Beleza. Tem alguns comentários aqui, enquanto a gente reatava a conexão, tem alguns comentários, mas para vocês não perder a linha de raciocínio, depois eu leio para vocês. Pode continuar. Bom, então, vou continuar de onde que eu parei, né? Tá bom. Uhum.
mas aí quando eu falei que Deus escreve certo por linhas certas, porque senão a gente não tinha. Hoje nós não estaríamos assim do jeito que a gente está, tão junto, tão unido, né? Porque eu acho que às vezes na hora da dor a gente se une mais, na hora da dor a gente aprende mais, né? Então, assim, eu nunca perguntei assim, falei assim, por que eu? Por que, Senhor? Por que eu? Graças a Deus, eu nunca falei. Ainda teve uma outra agravante nesse período, porque quando o meu pai, nesse mesma época, o meu pai teve um problema que estava com 80 anos, ele teve um problema sério de saúde e também foi hospitalizado. Então, o meu filho, o Daniel, foi operado num dia e meu pai no outro. E eu lembro direitinho que o dia que eu cheguei no médico para marcar a cirurgia do Daniel, o médico falou assim, a cirurgia do Daniel vai ser na terça-feira. Aí eu pensei comigo assim, poxa, do meu pai vai ser na quarta. Depois eu abri a boca e falei assim, vai ser no dia que Deus marcou. É Deus que sabe. Ele sabe tudo. E assim, a vitória veio para os dois. Porque hoje, o meu pai saiu do hospital, ele fez 5 safenas, com 80 anos, saiu recuperado. E o Daniel curado. Nunca mais, desse período todo, ele teve mais uma dor de cabeça. Nunca mais. E hoje, o sonho dele está realizado, ele conseguiu ser engenheiro, trabalha no Rio de Janeiro, e nós tiramos, assim, ele também, nós todos, a família toda, muita, mas muita coisa boa disso tudo, sabe? Que Deus, ele não abandona a gente, em momento algum. Às vezes a gente acha que está sozinha, é nesse momento que Deus está carregando a gente. E foi nos momentos mais difíceis que a gente viu que ele estava junto com a gente, né? E muitos outros momentos vieram, mas quando a gente passa por uma coisa dessa, a gente fica mais fortalecido, sabe? Mais fortalecido. E, e a gente sabe que Deus está no comando. Então, assim, eu quero deixar com isso. Nós sempre deixamos essa nossa experiência para os pais, quando a gente fala para eles. Para mostrar, por isso que eu falo, a gente não é perfeito. Para mostrar e também mostrar para os filhos que nós pais, a gente não erra porque a gente quer, sabe? A gente erra às vezes por excesso de zelo ou por ignorância mesmo, por não saber o que está fazendo, porque não é fácil ser pai, né? Não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. A gente, se fosse hoje, na vivência da nossa idade, a gente seria muito mais fácil para nós, com a experiência que a gente tem. Só que a gente é pai novo, é o início da nossa vida. A gente é no início, a gente não sabe ainda, né? Não conhece ainda de nada. Então a gente faz muita coisa errada. Então, assim, a gente tem que entender, às vezes, isso, né? Porque a gente aprender com os nossos erros. Isso ajudou a gente demais. Então, assim, é um dos momentos que eu tenho certeza, o mais difícil que a gente passou, porque foi no momento de perda, né? E depois eu passei pela perda da minha mãe, que foi muito, mas muito triste também, as perdas do meu pai, de tudo, mas que a gente superou juntos. Mas eu tenho certeza que o momento mais difícil nosso, porque a gente era muito novo ainda, e a gente não tinha experiência, e, e que a gente só tinha. A gente não sabia também que a gente tinha essa fé. E a gente foi descobrir nesse momento, né? Que Jesus, ele não abandona a gente, que se a gente for fiel a ele é fiel a gente também. Tá? Então, é isso que a gente deixa sempre. Não tem nada de excepcional no que a gente fala. Porque tem muitos casais, muitas famílias aí que têm muitos testemunhos maravilhosos para dar, sabe? Muita superação. São várias famílias. Mas Deus escolheu a gente, e enquanto a gente puder, sabe? Enquanto a gente puder fazer com que uma família
entenda isso. Uma família mude o pai, saber que o filho é a coisa mais importante da vida da gente. São os filhos, porque sem eles, se a gente não tiver, o que que vai, por que que a gente vai viver mais? O que que vai ter sentido na nossa vida? Isso que não tem, não dá para entender que sentido a gente tem se a gente perde um filho. Se um filho da gente desvia, a gente tem que ir atrás, porque a gente é pai, mãe. E pai e mãe não abandonam o filho, não. Pai e mãe não abandonam o filho em nenhuma situação, sabe? Às vezes voltando lá em Maria, eu às vezes fico pensando nela, sabe? Vamos falar nela um pouquinho também pelo dia de hoje, né? Eu fico pensando assim, como que Maria, ela também viveu isso com Jesus. Se você for olhar o contexto mesmo, lá voltar, como que Maria olhava Jesus e não falava, mas esse menino, olha para você ver, ele foi andar com as pessoas que daquela época eram as piores, né? Eram as pessoas, nossa, mas esse menino está andando com esse povo, vai dar tudo errado. Meu Deus, meu filho. Olha as preocupações dela. São as mesmas nossas hoje. Meu filho está andando com gente que não deve. Ai, se meu filho for para lá, eles vão matar ele. Ai, se meu filho for ali, eles vão matar. E, nossa senhora, aí um dia eu lembro direitinho que eu fui confessar e um sacerdote falou comigo. Que nós, mãe, muitas vezes a gente tem que fazer igual Maria, guardar tudo no coração. Então eu aprendi muito isso com ela, sabe? Que muitas vezes a gente tem que guardar no coração. E rezar e guardar, porque a gente não é dona dos filhos da gente. A gente não tem condição de fazer os filhos andar no caminho que a gente quer, porque eles têm a vida deles. A gente pode dar um exemplo, a gente pode ensinar, a gente pode falar. A gente não pode viver a vida deles, né? O que a gente tem que fazer é ensinar, porque eu me lembro quando o Daniel foi embora para o Rio de Janeiro, muitas pessoas vieram falar comigo, mas no Rio de Janeiro, você não tem medo. Aquela cidade de perdição, cidade violenta, cidade disso. Eu falava assim, eu não tenho, sabe por quê? Porque eu confio no meu filho. Eu sei onde é que ele vai andar, onde é que ele vai ficar, né? Porque a gente tem que ensinar os filhos da gente o caminho certo. Eu me lembro quando ele foi embora, ele foi chegando lá e falou comigo assim, mãe, que coisa boa, o apartamento que eu tô é do lado de uma igreja. Foi. Depois ele mudou de apartamento, ele falou, mãe, eu tô pertinho de uma igreja também. Então, assim, olha para você ver a preocupação dele, né? Que ele preocupou que ele estava morando perto de uma igreja, porque era onde que ele queria ir. Então, é isso que a gente tem que ensinar os filhos da gente. Ensinar o que é certo, ensinar o caminho certo, porque se você ensinar o caminho certo, eles andam, eles têm que andar com as próprias pernas. A gente não pode andar, né? E quando eles forem procurar as coisas, eles vão procurar as coisas certas. É isso. Eu acho que não tem, assim, um, uma regra. Nós temos que agradecer a Deus, porque eu sei que muitos pais tentam e às vezes não conseguem, né? Porque o mundo ele é ingrato, o mundo é difícil. Então, assim, agradeço, só agradeço todos os dias o nosso quarto, com todas as dificuldades, às vezes a gente senta, tem que conversar, tem que dialogar, porque é isso que. Porque, igual o Marcos sempre fala, são gerações diferentes, cabeças diferentes, né? Verdade. Então, assim, não é fácil a gente dialogar e entrar num acordo, se um pensamento é um, se outro é outro. Temos que ceder. Às vezes os filhos cedem, às vezes os pais cedem, né? Mas o importante é a gente estar junto. E lá no Rio, né, com aquela cidade tão perigosa, Deus nos deu um presente. Deu a nossa nora, que é uma pérola de pessoa. Deus não podia dar outra pessoa melhor do que ela para a gente. Uma família religiosa, né, também.
que sempre está na igreja, sempre está... É igual a gente, né? Sempre está procurando Deus. E ele colocou a Luciana na nossa vida, que também é uma filha para a gente. Ele veio completar a nossa família, né? E eu agradeço muito a Deus mesmo, porque é uma menina de Deus, foi criada na igreja, os pais também são de Deus. Quando eles vêm para cá, a gente sempre está junto, rezando, cantando, porque a irmã canta na igreja, ela toca. Então, assim, a gente junta para cantar, para estar sempre junto das coisas de Deus. Então, assim, então a gente só tem que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele deu para a gente. E o Marcos também, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele morou lá uns tempos, e um dia ele falou assim, mãe, hoje aqui no Rio eu consegui uma coisa que eu sempre quis, foi tocar na igreja. Então, assim, ele foi para lá e tocava lá com o pessoal da JC do Rio. Então, assim, a gente sabe que não existe filho perfeito, não existe pais perfeitos, não existe família perfeita. Mas a gente faz tudo para poder... Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Né? Deus, aquele ditado que meus pais falavam, faça da sua parte que eu te ajudarei, né? Então, se a gente fizer, Deus ajuda. É isso. Eu não sei se era isso mesmo que você queria, mas... Não, claro. Eu quero saber se a gente pode... já está na hora da gente ir para aquela canção que marca, ou se tem mais alguma coisa antes da canção? É você que sabe, meu filho. Nós estamos aqui por sua conta. Ué, Nós estamos aqui até amanhã. Quem dá as cartas aqui é você. Se vocês quiserem a gente entrar na canção agora, para o Max cantar ela para nós, se vocês querem completar mais alguma coisa, vocês que mandam. Eu queria dizer que todos que estão assistindo, né? Nós preparamos esse momento em homenagem a vocês. Esse momento agora, essa música, é para vocês. Nossos amores, aqueles que estão do outro lado, que a gente tem um carinho muito grande e que faz parte da nossa vida. E que faz parte dessa canção, porque essa canção é o nosso hino. É o hino do EJC, é o nosso hino de família. Não é uma música religiosa, mas que se tornou para nós, né, como se fosse, por causa da importância que ela tem para nós. Então, vai aí para vocês esse presente aqui que nós estamos deixando. Canta aí que nós cantamos aqui. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só um vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 6. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas
como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Ai, deu até saudade, né? Ai, vontade de ver a carinha de todo mundo aí, mas que Deus abençoe cada um de vocês, que tem dado tanto amor para nós, que tem feito a nossa vida ser muito melhor. Sem vocês, eu tenho certeza que a nossa vida seria muito mais triste. Tem uma pergunta aqui rapidinho, só para me constatar isso aqui. O Daniel deve estar acompanhando a gente ainda, agora aí? Ô Daniel, se você tiver aí, dá um oi aí para mim aí. Manda uma mensagem, um joinha aí, só para mim poder te ver, para mim passar para você um recado. Então, Daniel, tiver aí, manda um oi aí para mim. Estou aqui, só manda aí no comentário, escreve um comentário aí, estou aqui. Tá, achei isso aqui, peraí, tá, tia? Peraí, segura aí. Pode ficar tranquilo. Vamos ver se eu vou ter aqui sucesso aqui na conexão aqui com ele. Fala, camarada! Bom ou não? E aí, beleza? Bom Tava demais. colocando camisa, né? Tá certo. Peguei você de surpresa, né? Ô, Daniel, então eu acho que daqui a pouco eu também vou pedir pro Marcos aparecer um pouquinho lá para dar um recado, né? Mas eu gostaria que você pudesse também, cara, dar um recado aí, né, para os seus pais aí. O que no seu coração aí, qual que é o sentimento hoje? O que você queria falar aí hoje para eles aí, um tanto de gente aí também emocionado ouvindo a história, né? Essa canção que nos remete tanto à família. Então, o que aí nós vivenciamos esse momento que nós estamos vivenciando, né, cara? Onde as famílias estão sendo restauradas pela situação. E o que você queria falar aí hoje, cara, para os seus pais? Vai lá, manda um recado aí para eles. Meus pais? Caraca, eu tô com muita saudade deles. Com muita mesmo. A gente tinha combinado várias coisas para fazer no feriado, mas o que vale não é a nossa intenção, né? É a vontade de Deus. A gente simplesmente aceita. E tenta agir da melhor forma. Então, assim, o coração tá pequenininho porque a gente passa muito tempo sem ir, porque eu prefiro ir pegando um feriado mais longo, e aqui no Rio tinha um feriadão muito show, cara, que era o dia 21, que é Tiradentes, e depois tinha o dia 23, que tem um feriado também, que eu não sei o que é. E acabava que a empresa emendava tudo. Eu falei assim, pô, vou ficar uma semana com meus pais, e acabou que não vai dar certo. Mas é isso. O que eu tenho para falar com eles estou morrendo de saudades, gostaria de estar aí, mas por motivos de força maior não consigo.
Mas a gente mata muita saudade fazendo umas videochamadas e tudo mais, que a gente morre de rir. Toda videochamada a gente morre de rir. Mas é isso. Estou aqui, confinado, igual todos estamos, e com um coraçãozinho pequeno. Mas aí, cara, igual minha mãe falou, a gente tem que agradecer muito a Igreja Católica pelos meios de comunicação que ela está disponibilizando para a gente. Então, a gente, aqui o dia inteiro, eu fico trabalhando, aí começa o texto das Santas Chagas, a gente participa, aí tem um momento de oração, a gente participa de novo, meio-dia tem a missa, a gente assiste a missa, comunga espiritualmente e vamos tocando, cara. Vamos tocando. Quer ver? Ó, vou mostrar o nosso altarzinho que a gente tem aqui, que a gente fez. Vai lá. Aí, que top. Show. É simples, mas é de coração. Show de bola. E eu só tenho isso porque eu fui a minha criação. Então é o que eu tenho. Se eu deixar morrer, eu não posso. Então, É uma raiz, né? É um valor, né, cara? exatamente. Eu só sou hoje o que eu sou devido aos dois que estavam falando aí. Se não fossem eles, eu não ia ser nada, cara. Por isso que eu sinto muita falta. Eu sempre falo isso. Toda vez a oportunidade que eu tenho de estar em Belo Horizonte e participar do EJC, eu falo isso. Cara, Deus me deu a oportunidade de perder antes de perder. Então, cara, tudo que eu posso fazer com eles quando eu estou lá, eu faço. Então, assim, eu tive a oportunidade de perder antes de perder, realmente. Okay. E quando eu perdi os meus avós, que eu achava que eles iam viver para sempre, eu pude dar a força que eles precisavam. Então, é igual minha mãe fala, a gente é 4, agora somos 5. Então, tem que viver, cara. Não pode deixar. E aproveita. Porque hoje você tem e amanhã você não sabe. Então, aproveita hoje. Aproveita que você está resguardado em casa. Seus pais estão lá, estão conversando. Aproveita, toca uma ideia com eles. No primeiro momento eles vão achar esquisito. No segundo eles já vão pensar assim. No terceiro eles vão sentir falta. E na hora que você sentir falta, abraço, já mudou. É isso que eu tinha para falar. Me pegou de surpresa, mas estamos aí. É isso aí, mano. Mas satisfação. Ver, né? Aí você, a sua fé, a sua caminhada, aquilo que, né, você se tornou, né, por essa raiz de estrutura de sua mãe, do seu pai, mas a continuidade, que é uma escolha. Então você escolheu bem melhor. Obrigado pelo recado que você passou para sua mãe e também para quem está aí, um recado extremo do Daniel. Aproveitar enquanto é tempo, enquanto tem essa possibilidade, porque o tempo é o pior inimigo que a gente pode correr contra ele, não é isso, né? É isso aí. Então tá, Jóia. Obrigado pela sua participação. Uma ótima noite. Voltar com seus pais aqui pra gente bater mais um papo. Cara, fica com Deus. Um grande abraço. Fica com Deus também. Deus. Então vamos lá. Vamos chamar aqui de novo a tia. Mais o tio. Eu tentei chamar aqui, Marcos, não encontrei aqui de novo aqui o seu perfil igual aquela hora. Manda aí um oi para mim aí, que aí eu clico aqui direto no seu nome e já te chamo, por favor. O Marcos, a tia, o tio que tá aí, manda para mim só um oi aqui para mim identificar o seu nome e chamar você de novo aí. Então vamos chamar a tia de novo aqui. O Marcos às vezes tem um recado também, uma mensagem pra gente. O Marcos é excepcional, sensacional também. Pode mandar uma mensagem. A tia, o tio também fala mais alguma coisa aqui pra gente. Pra gente poder... nós estamos tendo essa oportunidade, essa graça de tê-los aqui conosco. Então vamos lá, vamos tentar reconectar aqui para ver o que mais eles têm. E aí? Nossa, mas quer matar a gente do coração, menino? Que surpresa foi essa? Nossa! Surpresa. E ele não sei como é que ele falou, porque ele é muito inibido, ele quase não fala, ainda pego de surpresa.
Eu queria falar uma coisa que eu lembrei aqui agora, Fala. do Daniel, que foi um dos momentos também que me marcou, foi quando ele, logo depois que ele operou, ele era ministro, foi convidado a ser ministro da Eucaristia, né? Então, ele foi uma das coisas mais bonitas que a gente presenciou, né? Ele, depois de curado, foi servir, né? Então, ele ia levar a Eucaristia no antigo Hospital Santa Lúcia, né? Que tinha no Barreiro. Aham. E ele estava na faculdade. Um dia chegou lá em casa e falou assim, me contando: "Ô, mãe, lá na faculdade, os meus colegas, eles riem de mim, falam que eu sou babaca, porque eu sou ministro da Eucaristia, porque isso não existe, isso é babaquice." Aí eu fui e falei com ele assim: "E você, meu filho, o que que você fala com ele?" Aí eu nunca vou esquecer essa resposta que ele me deu uma satisfação, uma alegria. Ele me disse assim: "Eu não falo nada, mãe, porque eu tenho certeza que não sou eu os babaca são eles." Foi essa a Total. resposta que ele me deu. Então, assim, isso me encheu de alegria, de saber que ele tinha noção do que ele estava fazendo, né? Que ele fazia porque ele tinha fé e ele acreditava. Porque a gente vê hoje muitos jovens, eles se violentam, eles saem do que ele acredita para poder seguir modismo dos outros, aquilo que tá na moda hoje. Ah, porque o outro faz, porque eu tenho que agradar, né? Então, isso ele não foi, ele tinha convicção das coisas que ele queria, do que ele fazia, né? Então, a hora que eu vi ele assim, eu lembrei disso, que é uma coisa que eu vou guardar para sempre. Agora o Marcos quer falar, Marcos? Vamos lá, Marcos. Parece. Aí, vou aparecer aqui ó, no meio aqui, vou ver se vai ficar bom. Vem cá. Vai. Fala, pessoal. É o seguinte, eu vou dar o mesmo recado que normalmente eu dou. Boa noite, primeiramente, para todo mundo. Aproveitem enquanto vocês têm as pedras preciosas, que esses dois aqui, para mim, são tudo. Eu acho que ninguém chorou até agora, né? Só eu. Eu vou começar a chorar aqui, porque eu sou o chorão também. É o seguinte, eu que tive fora, bem longe, morei em Manaus durante um tempo, eu posso falar porque eu senti na pele a falta que faz um pai e a mãe por perto. Então, para vocês, para as pessoas que têm a possibilidade de ter os pais próximos, aproveitem. Hoje eu olho para o meu pai e tento lembrar dele. Há um tempo atrás, a gente está fazendo um muro aqui no sítio, e aí ele fica andando todo né, encurvadinho, porque o corpo já não aguenta mais como aguentava antigamente. E se você for parar para pensar, o tempo não para, e na verdade, né, as marcas do tempo vão aparecer no corpo dos nossos pais. Eu sempre falo isso, a gente não tem o mínimo de sensibilidade para perceber as coisas acontecendo, o cabelo ficando mais branco, a pele ficando mais flácida, a perna já não aguentando mais, porque o nosso dia a dia, as nossas demandas diárias são muito mais importantes do que aquilo que realmente a gente foi feito para vir nesse mundo, foi para amar. E amar as pessoas que são as mais especiais que a gente tem. Porque se a gente for parar para pensar, viver sem elas é a maior dor. E aí volto de novo, eu vivi 1 ano e meio em Manaus, sem ter a possibilidade daquele dia de dor maior, ter isso aqui, ó, sabe? Ter isso aqui gostoso, que é acordar, brincar, contar piada, discutir quando tem que discutir, que eu sempre falo, são gerações diferentes, a gente nunca, por osmose, a gente vai conseguir se entender toda hora. Vai ter que ter conversa, vai ter que ter diálogo, alguém vai ter que ceder. E aí eu falo para a minha geração, cara, você cede todos os dias na rua para o chefe, você cede todos os dias para várias e várias pessoas, e dentro da sua casa, você bate de frente com seus pais, que é quem você deveria ceder mais. Fala isso para mim também, tá, galera? Porque eu preciso escutar isso todos os dias, porque todos os dias a gente vai ter um atritozinho com uma coisa que a gente não concorda, e aí tudo se resume em diálogo. Tudo se resume
primeira coisa que você deve pensar, na minha geração, cara, seu pai e sua mãe não tem igual. Independente daquilo que você pense deles, daquilo que você vê eles fazendo, eu sempre falo também, cara, você vai falar assim, poxa, mas meu pai é alcoólatra. Velho, eu tenho certeza que você veio nesse mundo para fazer diferença na vida do seu pai. E não ser covarde e ser um usuário de droga, porque o seu pai é alcoólatra dentro de casa. Porque o exemplo que você tem dentro de casa é esse. Na verdade, Deus, ele te sonhou para que você fizesse diferença em qualquer situação dentro da sua família. Então, no dia que você nasceu, porque não foi, minha mãe fala isso muito, muito bem, você não foi colocado lá por qualquer um, foi Deus que sonhou essa família. Foi Deus que sonhou a minha família, foi Deus que sonhou a sua família. Você está num lugar onde Deus, ele tem certeza que você está no lugar certo. Ele não erra. Você está na família certa, onde você tem o seu pai e a sua mãe para cuidar, para quem tem ainda até hoje, tem essa possibilidade. Então, vamos cuidar enquanto a gente tem. A dor da perda, para mim que já perdi os meus avós, que eu costumo dizer que é a geração que eu amei demais, a dor da perda ela é gigantesca. Gigantesca. Então vamos tentar amar enquanto existe. Porque depois que passar, velho, não adianta falar mais, não adianta dizer que ama mais, você não vai escutar de volta. Você não vai escutar no caixão, você não vai escutar no sonho, você não vai escutar onde for. E ter isso aqui agora, em pensar que há um ano atrás, eu estava sozinho em Manaus. Eu não tinha isso aqui. Entendeu? Há um ano atrás, eu estava construindo uma vida, batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, vendo os meus pais, igual meu irmão viu agora. Era aí, esse era o maior tato que eu tinha com eles. E para você que tem seu pai hoje, aí agora, se seu pai, sua família não está participando disso aqui, se você está participando sozinho, faz o seguinte, velho, quando acabar isso aqui, ou agora, pega o seu pai e sua mãe e abraça ele de uma forma como se fosse a última. Como se fosse a última. Como se Deus estivesse falando com você assim, eu estou te dando a última oportunidade para você fazer diferente dentro da sua casa. E aí pega seu pai e sua mãe agora, dá um abraçaço, dá um beijaço nele, fala assim, eu estou numa live aqui, uma live que está falando de Deus, uma live que está falando de família, e eu quero dizer que eu te amo demais. Independente de qual seja a do seu pai, qual seja da sua mãe. Pega seu irmão aí também, dá um abraço, porque se eu pudesse agora, tava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e a Luciana aqui. Nós somos 5 agora. Essa distância dói. E para você que está pertinho, igual eu estou aqui agora, aqui, ó, pega seu pai, bate um papo com ele, aproveita esse momento que você tem agora, que Deus está dando para a gente, de dor, e faz diferença dentro da sua casa. Chama o seu pai e sua mãe para conversar. Eu lembro que a gente foi pescar, eu e meu pai, aí eu fiz a cama para ele, até brinquei, falei assim, agora a gente está mudando, né? Quando eu era pequeno, vocês faziam a cama para mim, agora eu estou fazendo a cama para vocês. São detalhes, sabe? Porque quando acabar, vai ficar uma saudade, mas você vai falar assim, poxa, eu fiz por onde, sabe? Eu fiz por onde, eu amei intensamente quando eu pude. Então, o recadinho que eu tenho para dar para vocês, e o pedido que eu sempre faço, que agora é sensacional, velho. Para você que está dentro da sua casa, com a sua família, nesse momento é para fazer agora. Não é para deixar para daqui a pouco, para daqui 10 minutos, porque o coração da gente pode parar de funcionar assim, a gente não sabe, velho. A gente não sabe. O segundo seguinte, só Deus conhece. Só Deus comanda. A gente não tem poder sobre o segundo seguinte na nossa vida. Então aproveita a sua família, aproveita o seu pai, aproveita a sua mãe, ama demais o seu irmão, porque na teoria, velho, o vínculo que vai ficar do passado com o futuro vai ser esse cara que você briga por causa de tênis, por causa de tanto de besteira, e é o sangue do seu sangue, é aquele cara que quando você ficar velho, vai conversar, vai contar história, e vocês vão se alegrar juntos, porque eu vejo isso com a minha mãe acontecendo. Então, vamos amar mais a nossa família, vamos aproveitar esse tempo para ficar junto muito, 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 muito. E agradeço demais você, Thiago, pela oportunidade, mais uma vez, de contar um pouquinho da história da minha família. Falo que a gente não é digno. Deus é bom demais com a gente, porque todas as vezes que a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, ou de falar um pouquinho de Deus, a gente renova a nossa família mais. E aí, independente se você, né, a sua família,
fala em palestra, ou dá testemunho, ou não dá, se você vive isso aqui, essa proximidade com Deus dentro da sua casa, e se você tem diálogo dentro da sua casa, colocando realmente Deus como base de tudo, você pode ter certeza que a sua família é renovada cada vez que o bate-papo acontece. Então, obrigado, Thiago, obrigado a todo mundo, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, que essa Semana Santa seja uma semana para ser lembrada para o resto da vida, uma Semana Santa diferente, né? Mas que está sendo revigorante, eu acho, para todo mundo. Então, que Deus abençoe. Um beijo enorme. Fica aí. Fica aí. Eu queria falar um pouquinho assim, sobre isso que nós estamos vendo aqui, porque é muito importante. As palavras de muita sabedoria, né, de muito discernimento que o Marcos colocou aqui, e que, cara, eu costumo falar muito isso, inclusive eu cito um exemplo que eu vivenciei, que eu presenciei na minha vida, de ver isso que o Marcos acabou de falar aqui, cara, e é triste pra caramba, velho. E eu conheci uma família em que o filho foi morar fora, assim como o filho de vocês está morando fora, assim como o Marcos também saiu certa vez. E, cara, aconteceu que e ele foi brigado. Então, tipo assim, pra vocês entenderem rapidinho aqui o contexto. E ele foi para outro estado, brigado, depois foi para outro país. Do estado foi para outro país. E aí, brigado com o pai. Então, o que acontece? Nesse meio aí, de 4 anos, em média, o pai faleceu. E aí, cara, ele veio, nunca tinha voltado para o Brasil, veio e foi no velório e eu presenciei essa situação. Cara, a pior coisa que existe é quando você tenta pagar uma conta que não tem como pagar mais. E o cara chorava, velho, e debruçava no caixão, e apertava, e colocava a mão na testa, apertava a mão, colocava a mão no peito, chorava, pedia perdão, mas aí, quem precisava ouvir já não ouve mais. E quem poderia ter falado, perdeu a vez, cara, e isso é triste. Isso que o Marcos colocou aqui é de extrema importância. E quando a gente tem, e a gente é falho pra caramba nesse sentido, relativo a isso, às vezes a gente entra no piloto automático, pum, entra dentro de casa, toma banho, sai para trabalhar, chega, vai para a escola, vai para a faculdade e alimenta os de fora e esquece os de dentro. Vi uma história uma vez que foi sensacional que o padre contou na homilia. E ele falou assim, às vezes eu queria ser, que as pessoas fossem como os cachorros. Eu falei, cara, cachorro? Que comparação mais sem lógica. E aí ele falou assim, o cachorro é o seguinte, ele quando chega alguém próximo, ele morde os de fora e protege os de dentro. E a gente tem feito o contrário, a gente tem mordido os de casa e tem protegido os de fora. Então, nessa teoria que ele colocou, se a gente pudesse ser como os cachorros, nesse sentido, cara, não que a gente tenha que morder os de fora, mas proteger os de dentro, cara. Proteger aqueles que estão ali, que vão ser a estrutura e a base, quando a gente vê o Marcos falando igual falou aí agora, quando a gente vê o Daniel falando ali, o que foi plantado um dia lá atrás, pelos pais, para ti, pelo Tico que ali atrás, fortificaram 2 pessoas sensacionais. Quando eu vejo essas pessoas nos lugares, quando eu estou chegando, vocês saindo, e vocês ali naquele momento lá dentro, onde o chefe está, não posso dar muito spoiler aqui, e eu vejo ali o Marcos com o violão, acompanhando os tios, e a simplicidade na hora de tocar, na hora de cantar, ou às vezes servindo nos encontros. Eu vejo, cara, que essa é a importância. A estrutura da família precisa ser concretizada agora. A hora é agora, porque o inimigo está martelando nas famílias. Por quê? Derruba a família, derruba o resto. A estrutura está destruída, é mais fácil dominar o território. Mas quando a gente vê o carinho, a oportunidade disso, vários comentários aqui, talvez vocês não viram, porque vocês estavam contando a história. Mas vários comentários das pessoas falando, cara, através do beijo que o time deu nas testas, mudou toda a trajetória da minha família, através do abraço da tia, através da canção que o Marcos cantou. Então, o testemunho de vocês restaura a família, cara. Mas não é, às vezes, não é exaltando, não. Eu não estou aqui exaltando vocês. Eu sei que nós somos miseráveis. Eu quero dizer o seguinte, peraí, segura aí.
Já está dando os 10 segundos aqui para encerrar. A gente vai iniciar mais um, vou iniciar a fala, eu prometo que eu vou liberar vocês rapidinho. Mas vai encerrar aqui, eu vou entrar, vocês conectam de novo, a galera conecta de novo também. Fechou? Fechou. Fechou.